A 25ª rodada do Campeonato Brasileiro não ajudou muito o Internacional e mesmo estando a 3 pontos do Z4, o time de Eduardo Cudê vai pensar no Nacional apenas no final de semana, no Clássico Grenal. Neste momento, foco total na Libertadores e na possibilidade de passagem à finalíssima da competição nacional. O Cudê pode surpreender. O que aconteceu no treino neste final de semana, que teve todos os semifinalistas da Libertadores tendo reveses, meus amigos. A gente vai falar sobre tudo isso e vai ser agora. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Vamos lá, vamos falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, que tem dois desafios punk, dois desafios pancadas agora nesta semana, principalmente Libertadores, Clássico Grenal, Campeonato Brasileiro, né? A rodada não foi nem um pouco boa para o Inter, principalmente com os adversários vencendo e ali, 3 pontinhos do Z4 na competição nacional e agora a gente indo para a Libertadores, também tentando dar uma olhadinha lá, né? Para a tabela do Brasileirão. A ordem dentro do departamento de futebol é a seguinte: pensa no Grenal, mas só a partir da quinta-feira. E a gente vai falar sobre alguns bastidores agora, mas antes eu quero te dizer que a KTO é a minha parceira aqui do canal e tá te aguardando lá, né, para tu botar uns pila no bolso e te divertir, porque KTO é onde a diversão acontece. KTO.com te dá 20% de free bet com o cupom ERNEST. Dá lá, bota uns pila no bolso e vem brincar com a gente, beleza? Vamos lá, gente, assim, eu quero falar com vocês primeiro, começar também a semana dando algumas notícias do Fluminense, porque agora na quarta-feira tem o time do Diniz aqui em Porto Alegre, o Internacional, com mais de 50 mil torcedores projetados no estádio Beira-Rio. Aí o time do Diniz perdeu para o Cuiabá 3-0, num foco também, né, total na Libertadores. Até o Diniz falou sobre isso, né, que também tinha possibilidade de botar o Ganso para jogar, tinha possibilidades diferentes na partida, mas era um ambiente que não tinha necessidade de expor os jogadores, principalmente por conta, né, da quarta-feira, óbvio. Daí, olha só, vamos só recapitular, Falei que todos perderam, né? Todos os semifinalistas perderam. O River ganhou do Boca 2-0 no Superclássico argentino. O Red Bull Bragantino acabou ganhando do Palmeiras e até hoje é o atual vice-líder da competição, né? Tá a 6 pontos do Botafogo. E o Cuiabá então venceu o Fluminense 3-0, além do Atlético Mineiro, que tinha ganho do Internacional no sábado. A tabela ficou ruim. Eu vou botar pro lado aqui, ó. A tabela tá aqui, ó. O Goiás joga hoje ainda. E aí a gente pode ver se a gente está a 3 pontos do Vasco, do próprio Goiás. A gente tem que pensar, porque aqui, ó, hoje o Inter está na 14ª colocação com 29 pontos. Como o Vasco venceu o Santos, saiu da zona da degola e tal, não está ali mais podendo, né, figurar. Se o Goiás, sim, se o Goiás vencer, daí vai a 26. E pode, então, se o Goiás vencer, na verdade o Goiás está com 26. Se o Goiás vencer, pode passar o Internacional e o Inter cai uma posição na tabela, fica na 15ª colocação. Situação perigosa, né? E aí, óbvio, como eu falei, o Goiás joga contra o Botafogo no Engenhão ainda hoje e aí encerra a 25ª rodada. O Cudê falou, né, sobre isso. A frase do Cudê na coletiva depois do jogo contra o Atlético Mineiro foi assim: concentrar a cabeça era difícil, concentrar a cabeça nesse jogo, né? No jogo contra o Atlético Mineiro era difícil, tanto que depois ele se arrependeu, ele fala que se arrepende, né, na questão de botar o Ener Valencia e demais titulares. O último que precisamos cuidar de jogadores. E aí ele completa a frase. Por quê? Porque daí vem o Grenal no domingo. Como eu disse, a gente vai falar também mais sobre isso, sobre o Clássico Grenal. O Inter vai pensar só na quinta-feira. Tem uma parada FIFA e aí vem a Copa do Mundo do Internacional. O Rocher treinou. O Johnny também.
E o Pedro Henrique pode ser uma oportunidade para o Kudê ter mais opções no banco de reservas junto ao grupo de relacionados para a partida de quarta-feira. Deixa eu falar assim, ó. Felipe Melo deve jogar pelo Fluminense. Como a gente está falando já dos adversários, né? O Alexander é a dúvida no lugar do John Kennedy. Se o Diniz vem para cá e não quer um time tão ofensivo, vai optar pelo Alexander para jogar um pouco mais pelo meio do lado do André. Eu vou dizer que essa escalação é a que menos me agrada, porque aí ele teria mais controle no meio-campo e faria a bola rodar com o Ganso, com o Arias, com o Keno, e aí talvez teria um pouco mais de problema, um pouco mais de perigo para o Internacional, o time do Fluminense. O time do Fluminense, claro, Ernest, tu pode me dizer, tu tá me assistindo, né? Não, Ernest, mas se, a gente vai botar mais o John Kennedy, mais o Arias, e não jogar o Alexander, é muito mais perigoso. Acho que não. Acho que se o Diniz se expor para o ataque, vai dar espaço lá atrás. E a gente também pode pegar e ter momentos importantes na partida com apenas um volante, né? Com apenas um defensor, como ele colocou no Maracanã. Basta ver que eram 15 minutos de primeiro tempo e já tinha 3, 4 chances de gol para cada uma das equipes, jogando extremamente, né, ofensivamente os dois treinadores, tanto o Kudê quanto o Diniz. Tem também a questão do Ganso. Estava com dores no joelho, né? Não tinha jogado desde o jogo contra o Olímpia e jogou no Maracanã. E aí agora está completamente ainda, né, sem ritmo de jogo. Era para ter jogado 30 minutos no jogo lá na Arena Pantanal e o Diniz preferiu não colocá-lo, até porque o Fluminense perdeu um jogador e tal, ficou com o jogador a menos, ele ia ter que correr mais, então não era a ideia do Diniz nesse sentido, mas as dores no joelho ainda complicam as performances do Ganso, e isso pode trazer, melhor dizendo, um certo benefício para o Inter nessa partida. O Guga deve jogar no lugar do Samuel Xavier, né, que foi expulso. É a substituição meio óbvia, a não ser que o Diniz surpreenda de qualquer forma. Mas o time do Fluminense deve ter o Fábio, o Guga na lateral, como eu disse, o Nino, Felipe Melo e o Marcelo, o André. E aí aqui fica a dúvida, John Kennedy ou Alexander, para compor junto com o Keno, o Arias e o Ganso e o German Cano lá na frente. O Internacional tem a dificuldade de ainda saber se vai com o Hugo Malho ou com o Bustos. Lá no Maracanã, Bustos do banco, o Hugo Malho com uma defesa, uma solidez mais defensiva, né? O Internacional, uma postura mais defensiva, mas ao mesmo tempo o Keno ganhou todas ou boa parte das investidas ali pelo lado direito. Daqui a pouco o Bustos pode entrar para ter um pouco mais de velocidade na recomposição. Acho que deve ser essa a única dúvida do Kudê. Então, entrando com o Rocher, o Hugo Malho ou o Bustos, Vitão, Mercado, René, o Johnny na frente, Arangues, Maurício, Wanderson, Alan Patrick e o Ener Valencia. A ordem é a seguinte dentro do vestiário do Inter. Pensa no Campeonato Brasileiro, sim, mas a partir de quinta-feira, Clássico Grenal, vai jogar quem estiver apto. Não vai haver, o Kudê não vai poupar, não vai haver time reserva, não vai ser um time descaracterizado, vai ser um time titular, as ganha, quente. Quem puder jogar, vai jogar. A não ser que na quarta-feira o cara se machuque ou tenha alguma dor acima do normal, mas o Inter vai com total força para o Clássico Grenal. Primeiro, é um clássico do Kudê, é um clássico que o Kudê precisa vencer, porque é aquela boa e velha máxima de que o Kudê não ganha Grenal, de que o Kudê se dá mal em clássicos e tudo mais. Segundo, tem a parada FIFA, como eu disse, o Inter joga agora no dia 8, no domingo, e depois só joga no dia 18 contra o Bahia. E aí começa basicamente a Copa do Mundo do Internacional dentro do Campeonato Brasileiro. Falamos sobre isso ontem, tá aqui em cima. Ó, o Inter joga contra Bahia, Santos, Vasco, Coritiba e América, sendo que desses 5 jogos, 3 são em casa. Santos é em casa, Coritiba é em casa e América é em casa. Ainda tem o jogo do Cruzeiro antes de uma eventual final, se nós estivermos na final da Libertadores, mas esse jogo deve ser trocado de data, porque é muito próximo, com o 4 de novembro. Ou seja, dos 5 jogos que o Inter tem
depois da data FIFA, 3 em casa. E esses 3 em casa também são vistos como essenciais, né, nessa luta aí contra a possibilidade de Z4. O Inter tem convicção dentro do departamento de futebol que o time não tem, 1, performance para cair, 2, qualidade ou falta de para cair. Então, assim, Grenal, vamos ver o que dá e, a partir disso, um foco completo no Campeonato Brasileiro. E aí, claro, né, para o lado bem ou para o lado mal. Ou tendo a projeção ainda de a final da Libertadores, ou daqui a pouco só a projeção mesmo de escapar e tentar buscar alguma coisa melhor no Campeonato Brasileiro para jogar a Libertadores de 2024. Beleza? Caras, se tu chegou até aqui, valeu demais. E não te esquece, Presto Comunicação, minha parceira aqui, pode te ajudar a levar a tua marca a outro patamar nas redes sociais. Eles têm geração de conteúdo, gerenciamento também de conteúdo e redes, e podem te botar direitinho no ritmo, né, ou no trilho para tu alcançar o teu público-alvo aqui na web, beleza? Tamo junto, um forte abraço. Tchau!